A gente vai ver agora associação em série, em paralelo, de dois componentes elétricos, são duas lâmpadas, ok? A ideia é a gente ver como se comporta a diferença de potencial e a corrente elétrica quando a gente fizer a ligação, a associação desses dois elementos em série e em paralelo. Então tá, primeiro vou montar o meu circuito, eu vou colocar minhas baterias aqui para fornecer energia para o meu circuito. E aí, primeiramente eu vou ligar esse meu circuito aqui em série. Pronto, eu tenho meu circuito ligado em série. Queria que vocês prestassem atenção na intensidade de luz aqui. Antes de eu fazer a medida, eu vou mostrar a ligação em paralelo. Vou desligar aqui. E agora, os dois vão ter que estar ligados direto lá. Então, vou ligar os dois aqui, as duas lâmpadas aqui e as duas lâmpadas lá. Se vocês repararem, a intensidade de luz aumentou, porque a corrente elétrica que está saindo da bateria, da fonte, ela está fornecendo uma diferença potencial igual para as duas lâmpadas, então está passando corrente elétrica nesse primeiro circuito e nesse primeiro circuito. São dois circuitos passando, são dois caminhos para passar corrente elétrica, ok? E aí então, como tem dois caminhos, tem menos resistência, apesar de ter os mesmos dois componentes, que é diferente se eu colocar em série, ou seja, em sequência, porque aqui as duas resistências se somam e aí cai muito a passagem de corrente, ok? Bom, então o primeiro ponto a gente já viu. Agora a gente vai ver como é que funciona essa brincadeira de em série, como é que funciona a diferença de potencial e a corrente elétrica. Bom, para isso a gente volta com o nosso amigo, ok? Bom, como a corrente elétrica, deixa eu dar uma desligada aqui para não acabar com a minha bateria toda. Como a corrente elétrica aqui é um pouco maior, eu vou ter que ligar do lado de cá. Mas a minha diferença de potencial, eu só tenho um lugar para ligar, o lado de cá. Então eu vou botar o cabo de provas preto na comunicação e eu vou ficar alternando aqui conforme eu queira usar corrente ou diferença de potencial, ok? Tá, então vamos primeiro dar uma medida na corrente elétrica. Eu vou botar do lado de cá, vou colocar na opção de corrente mais alta, tá? Aqui ele está em azul, mas falando, então eu boto na opção aqui de azul, corrente mais alta. E eu falei para vocês, o medidor de corrente elétrica, ele tem que ficar na sequência do circuito. Então, o circuito tem que estar aberto, ele está aberto, fechei, ele tem que estar aberto, para eu colocar o meu medidor na sequência disso. Quando eu ligo, ele volta a acender e ele me marca a corrente elétrica, 0,21 amperes, ok? Eu comentei com vocês também que eu poderia medir em qualquer ponto. Então eu vou interromper o meu circuito agora aqui, ó, e vou colocar de novo para testar aqui agora nesse caminho aqui. E ele dá o mesmo valor, ok? Por quê? Porque só existe um caminho
para passar a corrente elétrica, só existe então uma corrente elétrica, porque está ligado em série. Então, em qualquer ponto que eu colocar, eu vou medir o mesmo valor. Ok? Beleza. Agora, a gente vai brincar com a diferença de potencial. Para a diferença de potencial, eu vou ter que colocar o meu cabo para o lado de cá, tá? E aí, eu vou ter que selecionar a minha diferença de potencial. Botei para cá. Botei aqui e não aqui, porque aqui é corrente contínua, aqui é alternada. E minha fonte está me dando corrente contínua, ok? Para medir a diferença de potencial, o circuito fica fechado. Então, a gente já deixa o circuito fechado. E aí, a gente vai colocar entre dois pontos diferentes. Lembra? Eu falei que não podia botar no mesmo ponto, tem que botar em dois pontos diferentes. Se eu botar no mesmo ponto, eu marco 0. Porque entre aqui e aqui não tem elemento nenhum oferecendo diferença de potencial, então eu vou marcar 0. É claro que então, se eu botar entre um extremo e o outro da minha lâmpada, aí eu tenho uma diferença de potencial de 1,13 volts. Se eu colocar no outro aqui agora, na outra lâmpada, eu vou ter 1,11. Então, ok. Agora, se eu colocar na saída da minha bateria, que são esses dois extremos aqui, ó, 2,25, que é aproximadamente o meu 1,13 mais o meu 1,11, que a gente aprendeu que nesse caso a gente somava cada uma das diferenças de potencial. Aqui eu botei o contrário, por isso que deu negativo, vermelho aqui na saída. Opa! 1,12. Dá 2,22. E aí a gente coloca do lado de cá. Deu 2,24, lembre-se, não é conta de papel, isso aqui é real. A gente tem uma perda um pouquinho maior, porque tem resistências no caminho por causa dos fios, e aí não casa certinho o valor. Mas a gente conseguiu ver que a corrente é a mesma, diferente de onde eu ligo, e a diferença de potencial é a soma de cada parte é a soma do todo. Ok? Bom, agora a gente vai ver a segunda parte, que é a ligação em paralelo. Vamos lá. Na ligação em paralelo, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, aqui. Beleza. E aí agora vem os dois para cá. Os dois estão pegando juntos aqui. Aqui e aqui. Beleza. Aqui, se a gente for medir a diferença de potencial, vou aproveitar a diferença de potencial, só tem uma diferença de potencial, que é entre esses dois pontos aqui. Deu 1,83. Não tem outro ponto para eu ligar, porque é aqui e aqui, só tem esses dois lugares que estão. Então, só vai ter um valor de diferença de potencial. E de novo, se a gente botar sem nenhum componente no caminho, dá 0. Ok, o barato desse aqui agora é a gente ver a corrente. Então a gente bota do lado de cá, seta para cá, para a gente medir a corrente elétrica. A corrente elétrica a gente tem que desligar, não é isso? Então eu vou desligar um e depois eu desligo o outro para medir a corrente de um e a corrente de outro. Então vamos lá, depois eu meço a total. Então vamos medir um e o outro. Vamos medir esse ligando aqui, colocando aqui. Zero 0,26. Beleza, medida a primeira lâmpadazinha. Agora eu vou ligar essa lâmpadazinha aqui, vou desligar a outra para medir a outra, ok? Vamos lá, medir a outra. Vou botar aqui e vou completar lá.
0,26. Então está passando 0,26 nesse fio e 0,26 nesse fio. Ok? Então o todo tem que dar um 0,52 mais ou menos. Então vamos ver como é que a gente faz para ligar os dois juntos. Isso aqui é o circuito. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desligar os dois, ligar aqui e ligar os dois aqui para medir a total. Olha lá, 0,53. Ok? Deu a soma. É claro que é sempre aproximado porque aqui a gente está no circuito real. Beleza? Exatamente como a gente viu na aula teórica. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês.